glorificado e engrandecido ao nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Feche os seus olhos, Senhor, nós agradecemos por essa palavra, por essa porção que nós tiramos para a meditação nessa noite. Pedimos ao amado Espírito Santo que nos ajude, que venha ministrar aos nossos corações. Fale conosco, meu Pai, é o que nós pedimos e também lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Nós demos início a este estudo na terça-feira passada e o tema é a palavra que forma o homem de Deus, a palavra que forma o homem de Deus. E nós meditamos sobre isso e nós paramos no versículo 16. Nós paramos no versículo 16. Nós vimos que é preciso permanecer, é preciso aprender. Nós vimos aí que ele foi ensinado por sua mãe, por sua avó, desde a infância. Nós vimos tudo isso no texto, na meditação da semana passada. E aí nós começamos divina. A Bíblia, ela tem inspiração divina, não foi tirado aí de pensamento de homens. Todos os homens que escreveram, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, tiveram justamente a inspiração da parte para o nosso proveito nos dias em que nós estamos vivendo. Então, nós vimos que ela tem uma inspiração, ela foi soprada por Deus, e a Bíblia ela não é opinião humana, por mais o interesse normal a gente discordar. Agora, uma verdade não é opinião, ela é verdade. E a Bíblia que nós estudamos, a Bíblia que foi inspirada por Deus para a nossa regra de fé e prática, não é opinião, ela é a verdade. Então, se eu vou para a Bíblia e ela me diz algo, esse algo que ela está me dizendo é a verdade. Então, eu não posso discordar, Hoje mesmo eu me deparei com uma situação onde uma pessoa me perguntou algo que eu estava lá e eu lhe disse a verdade, não está desse jeito. E ele disse, não, mas quando eu fui estava desse jeito. E ele discordou de mim. Eu falei, pode discordar, eu estou aqui hoje e eu estou te falando a verdade, não está. Então a verdade não tem como discutir, vai lá, vai comprovar que é a verdade, não tem como fazer nada, porque é a verdade ela é 100% fiel. Então nós vamos para a palavra de Deus
como ela é a verdade, não como uma opinião. Ah, vou ler a Bíblia como uma opinião. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Não, nós precisamos ter a palavra de Deus como inteira verdade para a nossa vida. Tendo a palavra como verdade, não como opinião humana, nós vemos que a palavra, ela tem algumas funções listadas no texto a qual nós lemos, sendo essas, olha só, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então nós podemos aqui alencar, enumerar, pontear pelo menos 5 funções que a palavra exerce na nossa vida, que a palavra vai exercer, vai cumprir na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ministério, na nossa família, em tudo na nossa vida. Redarguir, corrigir, instruir em justiça e também faz o homem de Deus ser perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então nós vamos entrar justamente hoje nessas 4 funções da palavra para os nossos dias, para a nossa vida. Nós podemos ver aí neste texto sagrado sobre 5 principais utilidades das escrituras sagradas. Paulo declara que toda a escritura é inspirada por Deus, dentre as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia. Nós cremos na inspiração plenária e verbal das escrituras. Toda a afirma, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá. Portanto, as escrituras são úteis para essas 5 questões ou essas 5 funções que nós veremos nessa noite. Primeiro, ensino. A palavra ela é útil para o ensino. A primeira utilidade ou proveito das escrituras é o ensino. Ensinar, meus irmãos, é o mesmo que educar, instruir e doutrinar. Nós precisamos entender isso. Porque aqui nós tiramos uma junto com os irmãos. Mas nós que temos um exemplar da Bíblia, ela já é o nosso tutor por si só. Se nós lermos, se nós buscarmos na Bíblia Sagrada, nós alcançamos o ensino que ela mesma tem para nós. A educação que ela tem para dar para nós. Quando eu falo em ensino na Bíblia Sagrada, às vezes a gente conecta isso aqui muito ao espiritual, ao transcendente. A Bíblia, se eu for ler a Bíblia, ela vai me ensinar a ser cheio do Espírito, e realmente ensina. Se eu for ler a Bíblia, eu vou aprender aí o que eu preciso fazer para ser batizado, para ser usado, para ter um ministério, e realmente ensina. Mas quando a Bíblia trata de ensino para nós, ela ensina a gente em todas as áreas da nossa vida. A doutrina da Bíblia Sagrada, ela inclui e engloba todas as áreas da nossa vida, a área sentimental, a área material, patrimônio, tudo ela ensina. Tudo ela nos ensina. Nós vemos a função da salvação. Primeiro de tudo, ela nos ensina o caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? Então, o caminho da salvação é justamente Jesus. E a Bíblia, no seu todo, na sua inspiração divina,
Jesus, apontando para Jesus em todo o seu ensino. Em Mateus 28 e 20, coloca para nós, Marcos, fazendo favor. Mateus 28 e 20 está nos dizendo: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus estava falando com o povo? O que Jesus pregava? Jesus pregava a palavra, os escritos, as leis, era o que Jesus pregava, justamente a palavra, que ele foi também ensinado nela. E ele estava passando esse ensino para frente. E aí, depois de Jesus, que aí vem o Novo Testamento, foram os ensinamentos de Jesus, os homens foram inspirados para escrever, que fica para nós nos nossos dias. Então, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Tanto que Jesus falou, como que também está nas Escrituras, os preceitos, as ideias primícias, primeiras da lei, também, que era o que Jesus realmente trouxe para o povo. Então, ela vem ensinando para nós fazer o quê? Guardar todos esses ensinamentos para nós alcançarmos a vitória. E nós temos uma garantia neste texto, que é que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes, meus irmãos, a gente se depara com pessoas: mas é porque eu leio, mas eu não entendo. Eu até tento ler, mas eu não consigo entender nada, fico perdido e tal, aquele negócio todo. Irmãos, a gente lê, que está aí se esforçando para ler todo dia. A gente lê, a gente prega num texto, a gente lê um texto hoje, aí tem uma revelação, aí Deus fala um negócio com a gente, mas aquilo ali, aí eu vou ler ele amanhã, aí Deus traz um outro ponto, eu aprendo uma coisa nova. E aí, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Leia a palavra. Mas eu já li toda uma vez, leia a segunda vez. Mas eu já li esse texto aqui hoje, leia amanhã. Leia todo dia, porque todo dia a palavra tem um ensino para a nossa vida. Todos os dias que nós formos para essa fonte ela é inesgotável. Todo dia ela tem um ensino para a nossa vida. Todo dia ela tem um assunto para trazer clareza para nós. Está em dúvida do que fazer? Busca nas Escrituras. Comece a ler a Bíblia. Comece a ser instruído pela palavra. É a palavra que purifica, é a palavra que liberta. Nós pregamos, é bonito pregar, é bonito dar glória a Deus alto, e é gostoso tudo isso, mas o que faz efeito na vida do crente é justamente o ensino da palavra. Por isso que a gente fica aqui falando, batendo na tecla, toda vez: irmãos, é importante estar na escola dominical, porque a escola dominical é um momento tirado para a palavra. Participa dos cultos de ensino, os cultos de doutrina, porque é momento tirado para a palavra, meditação na palavra, alimento, fortalecimento, criando raízes em Deus, e é na palavra. Fosse olhar, nem precisava, irmãos, se nós fosse mais responsável, se todo mundo lesse, se todo mundo pegasse, mas a gente sabe a correria, as coisas do dia a dia, tudo isso, e aí Deus preparou para a gente estar neste momento meditando junto com os irmãos, e isso aqui criando assim um desejo, uma sede dos irmãos sair daqui e falar: eu quero aprender mais da palavra, eu quero ser ensinado pela palavra. Quando nós somos ensinados pela palavra, aí a gente para de ficar chateado com muita coisa, a gente para de ficar de birra por causa de muita coisa, a gente para de querer desistir por causa de pouca coisa, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso a gente aprende na palavra. Isso a gente aprende na palavra. É estrutura, é enraizar, criar raízes. Essa questão de enraizar, meus irmãos, é tão interessante que a Flórida me proporcionou isso, né? Tivesse lá em Minas, eu não tinha passado um furacão, lá não passa. Nem lá no norte, lá só neve. E aí a gente passou um furacão. Quando eu cheguei, o primeiro que teve foi o Ian. Nós chegamos questão de meses, né, e passou aquele furacão lá, e tudo novo para mim. Eu passei quase todo lá na porta de casa, olhando as árvores balançar. E tem as palmeiras, essas árvores e aí aquilo, o vento balançava para lá e balançava para cá, balançava para lá, e o negócio não caía. Você vai entender por que não cai.
porque está enraizado. Aí eu passei na rua de trás, uma árvore frondosa, grande, tronco enorme, tombada. Ela está lá até hoje. Se os irmãos quiserem passar, está lá até hoje. Ela não morreu, que ela tombou assim. A raiz toda superficial, estava aquele esparramado de raiz, tudo por cima. Tudo por cima. O vento veio, o que aconteceu? Tombou. Agora está lá o coqueiro, a palmeira, umas árvores, está tudo por quê? Criou raízes. Raiz te dá firmeza, e raiz a gente cria amadurecendo na palavra. É na palavra de Deus. Isso te dá raiz, você suporta muita coisa, porque você está enraizado, porque você está amadurecido, você cresceu na presença do Senhor. Coloca para mim também, Marcos, Deuteronômios 11, o verso 18 e 19. Lembrando que a palavra, a primeira função que nós podemos aí apontar é o ensino. Olha lá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. O 19. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha só, a palavra para ensinar. Falou, primeiro, responsabilidade tua. Você guarda ela no seu coração, na sua alma, marcada na sua alma. Atai ela como sinal, tenha um sinal em você da palavra. Jesus falou assim, guarda a palavra de Deus diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tá, primeira responsabilidade minha. Primeiro eu tenho que ter a palavra em mim, meu coração, na minha alma, dentro de mim. O que está dizendo, meus irmãos? Nós aprendemos na nossa lição de escola bíblica dominical que o coração, a alma, é a sede dos sentimentos. A sede dos sentimentos é a vontade. O sentimento é a vontade, quero fazer, vem da alma. Aquele desejo descontrolado, vem da alma. Aí, olha só que eu estou falando que a palavra é para nos ensinar. Ela é para nos ensinar. E aí, olha só o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Está falando, guarda ela, grava ela no seu coração. Outro texto vai dizer assim, toma cuidado, porque o coração do homem, ele é enganoso. Ele engana. Então está dizendo, coloca a palavra no seu coração para você não ser enganado. Aprenda com a palavra primeiro você, para você não ser enganado, não ser levado por qualquer assunto. Seja ensinado pela palavra, tenha ela marcada em você. Ponto. Trabalhou em você. Agora vai para a sua casa e ensina para os seus filhos. Vai para o seu recanto, para a sua casa, para o seu local e ensina para os seus filhos. Ah, pastor, quando? Na escola dominical eu levo. Quando, pastor? Eu levo para o e-book, eu estou fazendo a minha parte. Não, está falando lá, olha lá. É a Bíblia. Não estou tirando, não. Nós falamos aqui que a Bíblia não é opinião, ela é inspirada por Deus. Olha lá, ensinai-as aos vossos filhos, as palavras de Deus, falando delas, assentado. Assentou, parou aqui um pouquinho, teve um tempinho, ensina a palavra. Não precisa ser chato não, irmão, mas ensina alguma coisa, um princípio. Ensina a palavra. Lá na sua casa, ensina a palavra. Andando pelo caminho, ensina a palavra. Deitando-te, ensina a palavra. Levantou, ensina a palavra. Como que vai ser isso, pastor? Ensina teus filhos a orar. É ensinar um princípio bíblico. Vai deitar, junta todo mundo e ora. Isso aqui, meus irmãos, eu aprendi isso com a minha esposa. Sei de tudo também não. A gente vai aprendendo. A Marise, de um dia, falou assim, não, nós vamos junto todo mundo para orar. E aí toda noite tem que orar junto, todo mundo. Aí ora um menino, ora outro menino, aí ora ela, aí ora eu. Todo mundo. O que isso está fazendo? Mais do que a gente estreitando a nossa comunhão com Deus, os meus filhos estão aprendendo um princípio, ensinando os meninos ao se deitar. Amanheceu, orou. Vocês fizeram a sua oração, agradeceu a Deus. É um ensinamento, é ensinar a palavra.
É lógico que o meu filho, eu não vou sentar lá e falar, meu filho, o termo teológico é isso, as doutrinas. Não, é praticidade da palavra que nós ensinamos. Aí vão crescer sabendo o que é, como se comportar. Ensina a orar. Orou para o alimento? Comeu, tem dia que eles esquecem. Está com a garfada na boca lá já, e para e ora rapidinho. É um ensinamento a todas as horas, todos os momentos. E isso, irmãos, faz uma falta quando a gente cresce sem ter isso. Porque aí a gente cria os nossos hábitos e tem que mudar tudo de novo. Agora, se estão crescendo, vai criando com esse hábito de ler a Bíblia, vai criando com o hábito de frequentar os cultos, os trabalhos, vai criando o hábito de orar, aprende isso a ensinar. E esse ensino é com a palavra. Por que a gente ensina? Porque a gente tem que ter ela no nosso coração, dentro de nós. Aí transmite, porque aqui também não adianta nada a gente virar para o menino e mesma coisa, falar assim, faz o que eu te falo, mas não faz o que eu faço, não. Eu não faço, mas você tem que fazer. Não vai fazer, porque eles vão crescendo pelo exemplo. Amém? Em Provérbios 8 e 10, coloca para nós também, Marcos. A sabedoria dizendo, né? Provérbios é a sabedoria falando ali, inspirado por Deus. Provérbios 8 e 10. Olha o que está dizendo. Aceita a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então, o ensino que nós recebemos da palavra, ele é mais valioso do que o ouro fino, tratado, aquele mais valioso, aquele ouro já todo purificado, aquele que vale dinheiro. A sabedoria e o conhecimento que nós adquirimos vale mais do que isso. Por quê, pastor? Eu quero que você junte todo o ouro da terra e vá lá e tenta negociar a sua salvação. Vai ser bem sucedido? Não. Agora, o conhecimento que nós vimos aqui, que o primórdio, o primeiro do ensino da palavra é justamente a salvação, esse conhecimento não tem preço. O que a Bíblia nos ensina não tem como a gente aquilatar. Não tem dólar, não tem euro, não tem nada, não tem ouro, não tem prata que pode aquilatar o ensino que a Bíblia nos dá, o aprendizado que ela tem para nós. Então, a primeira função que nós podemos ver relatado em 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 16, é que ela é inspirada e ela é a função de nos ensinar. Ensinar. Quantos têm aprendido com a palavra todos os dias? Eu tenho, meus irmãos. Quanto eu tenho para aprender ainda? Eu preciso aprender mais da palavra. Ela me ensina a ser paciente, ela me ensina a ser amoroso, ela me ensina a ser longânimo, ela me ensina tudo isso e nós precisamos aprender isso todos os dias da nossa vida. A segunda função que nós podemos ter ela é útil para redarguir, ou para repreensão, para corrigir, para repreender. A repreensão, meus irmãos, é o ato ou o efeito de repreender, admoestar, redarguir. É justamente corrigir algo. A repreensão é justamente corrigir algo. Os irmãos sabem que são pais, sabem o que é uma correção, uma repreensão. Não faça isso, está errado. É justamente isso. Então, a palavra, ela é útil para a nossa repreensão. Coloca para mim, Marcos, Provérbios 3, o verso 11 e o 12, por favor. Olha lá. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Por quê? Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Meus irmãos, isso aqui fica um exemplo muito grande para a nossa vida. Esse texto é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque hoje a gente cresceu e o que a gente ouve hoje é que não pode repreender mais. Quem aqui já viu aquele negócio como é que chama, gente? Educação positiva? Um trem assim? Que fala assim, você quer ir comer agora ou você quer fazer um tal negócio? Um trem assim.
Não corrige, só dá opção. Só dá opção. Um negócio meio doido aí, eu esqueci o nome agora. Por quê? Aí, não pode corrigir mais, não pode falar não, porque traumatiza a criança. Irmão, eu ouvi não no meio da chinelada, eu apanhei, tudo isso. Eu olho para minha mãe, aí a minha mãe hoje, com os netos, o tratamento é tudo diferente. Aí eu fico brincando com ela, falo assim, na minha época não era assim não. Porque às vezes vai um negócio, o menino não quer comer nada, eu falo, não precisa comer não, tá de boa. Eu falo, na minha época o couro comia, eu comia esse negócio soluçando, mas comia. Ela, nossa, mas eu me arrependo tanto disso. Aí eu parei para pensar e conversando com ela, falei, mãe, eu não me arrependo não, porque eu vejo que esse processo que eu passei tornou o homem que eu sou, fez eu virar quem eu sou, o respeito, a forma de tratar, isso tudo veio da correção. Não estou falando de espancar, não estou falando aqui de ser agressivo, mas eu estou falando de corrigir, de repreender. Você não precisa nem bater não, meus irmãos. Você fala um não com a criança, já chora aquele negócio tudo. E nós crescemos, agora estamos criança ainda. Porque o Deus que sai falando aí, o Senhor da Bíblia, o Jesus da Bíblia, não repreende ninguém hoje em dia. Não, vem, está de boa. Se você está tranquilo, se está feliz, se você está feliz, está de boa. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo. Volta o 11 para mim, fazendo um favor, Marcos. Olha lá. Filho meu, não rejeites. Não negue a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, ficar carinha feia, ficar enojado. Por que Deus está falando isso comigo? Por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que ser corrigido desse jeito? Aí coloca o 12. Por que eu não posso fazer isso? Porque a Bíblia está me dizendo que o Senhor repreende a quem Ele ama. Então, se está tendo uma correção da parte de Deus na palavra, porque tem hora que a gente vai ler e parece que a palavra é uma mão aberta esbofeteando a nossa cara. Parece que quando tem hora que a gente vai ler é uma troca de soco, e a gente apanha. A correção, a Bíblia fala assim, muda a sua atitude. Ei, perdoa, ei, ama. Isso aqui tem hora que dói na gente. Aí a Bíblia fala assim, não rejeita. Aceita a correção, porque isso está acontecendo, porque é o manifesto. A gente não entende isso. A repreensão é a manifestação do amor de Deus para nós. O não que Deus dá para a gente é a manifestação do amor, a correção. Às vezes que a gente chora porque Deus não está fazendo o que a gente quer, é a correção, é Deus manifestando o amor dele para a gente. A Bíblia está dizendo, ele repreende, ele corrige a quem ele ama. E nós precisamos aprender isso. Para de ser dodói. Para de querer ficar aí cheio de nhenhenhen, de chororô. Não, aceita a repreensão. Se está falando, aceita. É a Bíblia que falou, é Deus que está falando. Aceita. Se molde a palavra. Molde a palavra. Mas eu gosto de fazer isso, mas a palavra está falando para não fazer? Então não faça. Mas é porque é isso. A palavra está falando para não fazer? Para deixar? Deixa. Mas não faz sentido, tem nada a ver. A palavra está falando? Deixa. Deus está falando com você? Deixa. Aceite a repreensão. Aceite a repreensão. Criança que faz isso, não faz isso não mesmo. Mas por quê? Não pega esse negócio. Mas por quê? Faz isso não. Mas a minha irmã fez. Mas fulano fez. Aí, meu irmão, não tem jeito. Aceite a repreensão, não se enoje dela, porque Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Entenda isso, Ele te ama. Glória a Deus. Olha só. Glória a Deus. Em 1 Timóteo 5:20, coloca para mim, Marcos, me perdi aqui nas minhas anotações. Paulo orientando Timóteo, ele diz, olha lá. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Paulo instruindo a Timóteo. Timóteo, um pastor que nós estamos meditando numa das cartas de Paulo a ele. Paulo instruindo a ele. Falou assim, repreenda na frente de todos. Chama a atenção. Na frente de todos, para que isso sirva de temor, que eles tenham temor, os outros, os que estão vendo. Por que é isso, irmãos? Preste atenção do negócio. Hoje em dia, a nossa geração, esse tempo que a gente vive, as pessoas
ficaram assim e perderam justamente o temor, a seriedade das coisas. Porque acontece um negócio, aí tenta resolver por baixo, sem ninguém ficar sabendo. Ah, mas eu não quero ficar envergonhado. E eu entendo a posição do bendito cujo. Eu entendo a situação, a posição do camarada. Eu não quero ficar envergonhado. Mas por que fez? Por que foi ser digno de repreensão? Por que foi caçar ser repreendido? Parece que gosta. Aí na hora de tratar, de resolver, de ser repreendido, mas não fala com ninguém não por causa disso. Aí fica aquele negócio. Vai aquele negócio do banho-maria, o pessoal perde o temor, aí começa a falar assim, o pastor é bom, o pastor não resolve nada não. E todo mundo fica sabendo. Fica todo mundo sabendo. O pastor geralmente é o último a saber. Quando vai tratar, já todo mundo sabe. Aí fala, não tem como resolver aqui só a gente, não. Eu tive uma situação que eu falei, não, precisa resolver para que você entenda que tem consequência as suas ações. O que você faz tem consequência. O povo parou de pensar nisso. Aí, não, vamos resolver aqui. Resolve ali, fica bonitinho, não teve consequência, perde o temor, fala, não, se acontecer de novo, o pastor vai lá, passa a mão na minha cabeça, ora por mim lá, eu choro, 2 lágrimas, uma em cada olho e resolvo a situação. Não, a palavra está dizendo, repreenda, traga como exemplo, resolva a situação para que isso venha a trazer temor. Meus irmãos, não precisa sair envergonhando ninguém, mas mostre para a pessoa que cometeu que tem consequência. Fez, tem consequência. Arque com os seus atos, com as suas ações. A repreensão, ela é necessária porque ela trata tanto a gente como também traz temor nas outras pessoas. As pessoas começam a ver a seriedade da obra de Deus, da palavra de Deus. Precisamos entender o negócio, irmãos. Cantar é bonito, pregar é bonito, fazer aqui é bonito, mas o trabalho que a gente faz aqui, que vocês prestam nessa igreja, não é a mim. O trabalho que eu presto aqui não é o pastor Simar, não é o pastor Telso, não é a diretoria. O trabalho que nós prestamos aqui, eu respondo direto a Deus. O trabalho que você presta aqui, você responde direto a Deus, não é a mim. Então isso tem uma seriedade, porque eu digo sempre e é uma verdade. Coisa mais fácil você fazer é me enganar. Agora a Deus a gente não engana. Deus está contemplando tudo, está vendo tudo. Ele sabe a intenção do nosso coração. E Ele repreende porque Ele não quer que nós venhamos a nos perder. Coloca para mim Provérbios 27, o verso 5. Salomão está afirmando, olha só. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Está ficando difícil, né? Mas é a palavra. Nós estamos aprendendo aqui sobre algumas funções da palavra, não é todas, porque ela é infinitamente poderosa, mas algumas que nós estamos alencando nessa noite. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que está dizendo? É muito melhor ser chamado a atenção para resolver a situação do que ficar com aquele amor encoberto, aquele negócio, aquele emaranhado de negócio, aquela meleca, como diz o mineiro, aquele negócio enjoado. É melhor tratar do que ficar ali. Mas é por causa disso. Isso aqui, irmãos, entra naquela questão que estamos tendo aí hoje, a intolerância. Por quê? Porque aí a pessoa tem que vir, é pecado, está errado, está indo para o inferno, mas eu não posso falar que está indo para o inferno. Eu não posso repreender. Não, o ato da pessoa. A pessoa não, meu irmão, vem, eu abraço. Pode vir, a gente ama do mesmo jeito, a gente recebe. Mas o ato está errado. É muito melhor a repreensão. Pecado é pecado. Nós vamos continuar dizendo. Pecado é pecado. Ideologia de gênero é pecado. Aborto é pecado. Tudo isso é pecado. Agora, se você quiser ser amado, você será repreendido por causa do amor. É melhor a repreensão em público do que o amor encoberto. A Bíblia está dizendo. Entenda isso. Nós, irmãos, aí olha só, quando nós entendemos isso, eu não sei os irmãos, eu cresci e eu parei de gostar de ser chamado a atenção. Porque quando é criança a gente gosta, né? Eu não gosto de ser chamado a atenção. Então, o que eu faço? Esforço-me para não ser chamado, para não ser digno de chamar a atenção. Aí é o que a Bíblia está dizendo, que o obreiro ele precisa ser irrepreensível. Somos perfeitos? Não. Vai ter um momento aí que o pastor chega e fala, precisamos melhorar nisso aqui, você fez isso aqui, fez desse jeito.
E aí a gente recebe uma repreensão aqui e acolá, mas eu me esforço para não ser repreendido, porque eu não gosto. É chato mesmo, aí a gente vai melhorando. O que acontece, irmãos? Qual que é o ensino? Aqui a gente volta no ensino. A Bíblia ensinou, eu aprendi, o que eu vou fazer? Não vou fazer mais. Então, naquele assunto eu já não vou ser mais repreendido. E aí a gente vai evoluindo, amadurecendo, e nós chegamos aí à estatura de varão perfeito. Então Salomão está dizendo, olha, a melhor repreensão do que o amor encoberto. Coloca para mim também Eclesiastes 7, o verso 5, Marcos, por favor. Olha lá. Como nós estamos vendo aqui as funções da Bíblia, da palavra, nós vamos nos ater bastante a ela. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Olha, irmãos, o que ela está dizendo para nós aqui? Tenha pessoas, tenha um plantel de pessoas sábias que vão te trazer palavra de entendimento, que vão te trazer palavra de edificação, porque nós precisamos, olha, esse tempo que a gente busca é palavra de afirmação. O que a gente gosta de ouvir? Não, você está certo. Ah, mas eu quero fazer assim. Você está certo, ninguém te proíbe. Estamos voltando à época quando surgiu os hippies. O lema do movimento hippie era, é proibido proibir. Aí faziam a festa, faziam o que queria. Estamos voltando, é proibido proibir. E estão querendo implantar isso dentro da igreja. Aí o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? As redes sociais estão uma enxurrada de palavras de afirmação. O que é isso? Aparece um cara lá com a Bíblia aberta, falando que é pastor, todo bonitinho, e falando, não, que não precisa proibir isso, que não precisa fazer isso, que isso na Bíblia era para lembro, e aquilo era para aquele outro tempo, aquilo lá não é para nós, isso aqui não é para outro. Irmãos, toda a Bíblia ela é para nós. Todo o ensinamento da Bíblia é nosso, deixou, está aqui, é para a gente tirar lições, é para a gente aprender, é para a gente exercer, é para a gente viver, é para nós, não é para aquele tempo, não é para o fulano. Para de olhar para a Bíblia e pensar, nossa, fulano precisava dessa aqui. Não, quem precisa é você, quem precisa sou eu. Talvez alguém está olhando e está falando assim, nossa, fulano precisava ouvir essa palavra. Não, era você mesmo, era eu mesmo, somos nós. A Bíblia, ela é para nós, para o nosso tempo. A repreensão também é nossa. Não sei se os irmãos aqui, é da época dos irmãos, que eu também não sou mais velho que vocês. Caixinha de promessa. Lembra? Quem já tirou um versículo ruim daquele ali? Uma repreensão? Não tinha. Não tinha. É justamente caixinha da promessa. Só coisa boa. Tirava, estava todo errado. Aí tirava, só tinha coisa boa para sair, só sai ou vai na tua força. Não, irmãos. A Bíblia, ela é para ser lida. Outra coisa, aprenda também. Aqui, ó, tem gente que faz. Olha aqui. Não, leia. Leia a Bíblia. Pegue lendo, leia. Observe-a. Absorva. É isso que nós precisamos fazer. Porque assim a gente fica seletivo, só quer a coisa boa. E aí cai num versículo que é uma porretada. Não era esse aqui não, deixa eu mudar. E caça um outro que é bom. Nós precisamos absorver toda a palavra. Se é repreensão, aceite a repreensão. Se é uma palavra de afirmação, aceite com alegria. Também a repreensão, aceite tudo que a Bíblia nos traz, é para o nosso proveito e para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Ela também é útil para a correção. A repreensão e também para a correção. Corrigir é endireitar. Corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus, ela corrige e endireita os caminhos tortuosos do homem. Olha só, irmãos. Olha só. A palavra, ela corrige e endireita os caminhos tortuosos. Quando não vivíamos na palavra, caminho tortuoso, a gente seguia para lá, levados por cada vento, por emoções, por sentimentos, fazíamos o que queria, o inimigo jogava a gente para lá, Cira andava com a nossa vida, aí nós viemos para a palavra pega a gente e coloca no molde. Não sei se os irmãos já viram, mas nessas madeireiras, às vezes, colocam uma madeira lá toda torta, ela começa a desbastar, vai desbastando, daqui a pouco fica um poste retinho.
de uma madeira que era torta. É desse jeito que a palavra faz com a gente. A gente entra todo torto, ela começa a rodar com a gente, a nos moldar, começa a arrancar as arestas, vai nos endireitando até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, e nós glorificamos a Deus por isso. Hebreus 12, Marcos, capítulo 12, o verso 5 e o 6, a Bíblia vai nos dizer, olha lá. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olha só. Então está dizendo, para não rejeitar de novo a correção e entender, não se esmureça quando for corrigido. Aceita a correção, porque isso é um endireitamento de Deus para nós. Irmãos, quando a gente para falar, Deus está moldando, Deus está fazendo, Deus está... Olha só, todo o processo de fabricação de alguma coisa tem aquele processo de purificação. O oleiro, quando ele pega o barro, ele amassa, parece um graveto, ele joga fora, amassa, parece uma pedrinha, ele joga fora, amassa, até chegar o barro purificado. Aí está pronto para ele começar a moldar. Aí é bonitinho? Não. Só coloca na roda lá, roda para lá, amassa daqui e passa para lá e molda daqui, aperta de lá. Esse processo, se o barro tivesse sentimento, ele ia falar assim, não, pode parar com esse negócio, estou ficando até tonto. Amassa daqui, massa de lá, agora coloca rodando. A espada, a arma, quando ela vai ser feita, coloca no fogo, acende, fica lá brasa reluzente, vem e bate o martelo, a marreta, aquele negócio, até criar a parte afiada. Então todo o ouro para ser refinado passa pelo fogo. Irmãos, tem tudo um processo doloroso. Esse processo que nós estamos passando, onde a Bíblia nos amassa, a palavra nos aperta, a palavra nos molda. Isso aqui tem hora que dói. Por quê? Porque tem coisa que Deus pede para a gente largar, que era nosso carinho. Mas eu aprendi dos meus pais, a minha família é desse jeito, não muda sim. Se a Bíblia entrar dentro de nós, ela faz o nervoso ficar calmo, ela faz o triste ficar alegre, ela molda todo o homem, porque ela é a palavra de Deus e ela é eficaz no seu propósito. Tudo ela pode fazer, se nós deixarmos. Se nós aceitarmos, se nós não esmurecermos. Coloca o verso 5 fazendo favor, olha lá o que a palavra está dizendo. Não desmaies quando por ele fores repreendido. O que acontecia? Quando vinha a correção, morria para lá, caía. Não estou aguentando mais. Para com isso, se firme na verdade, aceite a correção, porque isso é Deus te endireitando. É Deus moldando a sua vida. Mas parece que não tem nada a ver. Se a Bíblia está dizendo, se o que está sendo falado é baseado na palavra, aceite, porque isso é para o seu crescimento e para a sua salvação. Gálatas 6:1, por favor, Marcos. Paulo escrevendo, quase que eu falei que Marcos escreveu. Paulo escreve dizendo, olha lá, Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha só, espirituais encaminhai por espírito de mansidão, olhando para que não sejas também tentado. Então está falando, se alguém chegar com essas coisas para serem corrigidos, tomem cuidado, trate com mansidão, com amor, para que vocês também não caem na mesma tentação. Nós já vimos isso, isso já acontece com muita tristeza na minha alma, acontece com uma certa frequência. Algumas pessoas que corrigem, que são brutos, falta mansidão, acabam por cair na mesma tentação de qual corrigiam com ignorância. Então cuide, seja amoroso. A Bíblia nos dá respaldo para nós corrigirmos. Entenda isso. Você, meu irmão, que está me ouvindo aqui hoje, Deus te deu autoridade para corrigir. O que é pecado, você tem autoridade para falar. O que é errado, você tem autoridade para falar. Desde que você viva uma vida pautada na palavra. E com mansidão, trate com amor, com carinho.
para que você não caia no mesmo erro, para que você também não seja digno de correção nessas mesmas falhas. Glória a Deus. 2 Timóteo 4:12, Marcos, coloca para nós aí. Está bem pertinho do que nós estamos falando. Também, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, corrija, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Meus irmãos, tem gente que é especialista na primeira parte. Não, eu posso pregar, tempo e fora de tempo, eu tenho que falar. Eu tenho que redarguir, tenho que corrigir, tenho que chamar a atenção, tenho que repreender, eu tenho que exortar. A Bíblia está me falando com tudo isso aí, e bate em todo mundo, e coloca encargos em todo mundo, aquele monte de negócio, e esquece que a Bíblia mandou ser longânimo, ser amoroso, ser paciente com toda a doutrina. Então nós não podemos, olha só, a Bíblia eu estou batendo na tecla, ela é um todo para nós. Então eu não posso pegar a parte que eu tenho que ser corrigir, e não, a Bíblia só mandou eu corrigir quando ela também mandou eu abraçar, quando ela também mandou eu amar, quando ela também mandou eu receber, ser longânimo. Então nós precisamos entender, ela é um todo, e ela, quando ela age em nós, no seu completo, no seu todo, aí ela cumpre o seu propósito, aí as pessoas vêm, são transformadas, são moldadas, são bem recebidas, e o nome do Senhor Jesus é glorificado, que é o nosso propósito aqui nessa terra. Amém? Isaías 2:4, Marcos, por favor, nós já estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Fim das horas ali, né? 2:4 de Isaías. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Por que muda a atitude? Por causa da repreensão que veio da parte de Deus. Então, olha só, a repreensão ela causa uma mudança em nós. Está falando, os pegavam em arma, vai mudar para enxadão, e não vai mais levantar armas, espada contra nação. Então a repreensão, meus irmãos, na palavra, ela causa mudança em nós, quando nós a recebemos. Quando nós a recebemos e entendemos o intuito a qual ela está sendo mandada. A quarta utilidade da palavra, ela é útil para a educação na justiça. Educar é o mesmo que instruir. As Escrituras são proveitosas para instruir o homem na justiça. Provérbios 6:23, Marcos, por favor. 6:23 de Provérbios. Glória a Deus. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Olha, pronto. Os mandamentos, as escrituras, elas são uma lâmpada e uma luz que nos aponta, que clareia. E o caminho é a correção. Por que o caminho é a correção, meus irmãos? Vocês estão achando que a gente não é corrigido, né? Aquela placa de stop que tem lá é uma correção. Porque se não tiver, a gente passa direto. Aí ela te corrige, fala só, você tem que parar aqui. E não é que a gente tem que parar mesmo? Faz um teste um dia, não faz não, irmão. Mas se você fizer algum dia, você corre o risco de ser parado pela polícia. Receber advertência. Só isso, pastor? Não, você corre o risco de passar e ter um acidente. Então ela nos repreende, ela nos instrui, nos ensina. Ela é o caminho. A palavra de Deus para nós é a luz que aponta. E a correção que ela traz é aonde coloca o nosso caminho. Você vai até aqui, não, para aqui você não vai, para lá você não vai, não, vira para aqui, vira para lá, vira desse jeito, vai reto, vira para cá, desse jeito. Então é o caminho que nos aponta a luz e a lei. A lei e os mandamentos são a luz e a lâmpada para o nosso caminho, que é a nossa correção todos os dias. Provérbios 9:9 também, Marcos, Salomão nos aconselha dizendo: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Olha só, como assim, pastor? Dá
instrução ao sábio, mas ele não é sábio. Mas aí ela está falando assim, mas ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Olha o conselho para a nossa vida. Nós não sabemos nada. Nós aprendemos com a criança. Nós aprendemos todos os dias. A vida ela é um aprendizado constante. Eu tenho uma frase para comigo que diz assim: o inimigo do bom é o melhor. Tá bom? Pode melhorar. Se amanhã tá bom, você melhorou hoje, amanhã tá bom? Melhore mais ainda. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Você pode ser melhor do que você está. Nós podemos ter mais entendimento do que nós temos hoje. Então não rejeite. Não rejeite. Ô irmãos, você quer ver um negócio onde a gente alcança a sabedoria, uma experiência tremenda para a nossa vida? Conversar com os velhinhos, que bênção que é. Uma instrução, uma sabedoria. Não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria. Nós aprendemos. Dê instrução ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Salmo 119, 142, o salmista diz, olha lá, eu já vou terminar, só vou falar a quinta instrução. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então a palavra, ela nos educa em justiça, e a justiça de Deus é uma justiça eterna, infalível para a nossa vida. Paulo nos aconselha, dizendo em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a admoestação, a correção, o ensino, ele é salmodiando, cantando hinos ao Senhor, vivendo a palavra de Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar. Os irmãos já podem vir aqui para preparar, para estar louvando ao Senhor com um louvor, enquanto nós vamos servir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra também ela é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus, que é o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. As escrituras sagradas são úteis e proveitosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda a boa obra. Salmo 119, 96. Coloca para nós, Marcos, por favor, tem como? 119 e 96 e nós terminamos aqui. Glória a Deus. Olha lá. A toda perfeição eu vi limites. Ou seja, toda perfeição humana é imperfeita. Toda perfeição terrena é imperfeita, tem limite. Mas o teu mandamento, a tua palavra é amplíssimo, é sem limite, é grandíssimo. Então, perfeição, meus irmãos, e é bom ser perfeccionista, é bom se esforçar para andar perfeito, mas entenda, a perfeição nós alcançamos quando nós nos enquadramos à palavra, quando nós vivemos a palavra, nós estamos ficando mais perto de ser perfeito para a honra e a glória do nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, por este momento, por essa palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha despertar no nosso coração um desejo diário, todos os dias, para nós crescermos, buscarmos a Tua palavra, o conhecimento, a sabedoria, o crescimento. Pai querido, ensina-nos a aceitar a Tua correção, a Tua repreensão, todos os dias na nossa vida. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, que nós venhamos ser cada dia mais enraizados na Tua palavra, crescendo para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.